Boa noite, pessoal! Você que está chegando agora, na verdade, está vendo uma reprise de uma live mais que especial. É a continuação da nossa programação de maio. Fica com a gente, tá bom? Até o final. Uma história muito emocionante. É uma mineira, diretamente de Extrema, que vai conversar com a gente hoje, tá bom? Já vi que ela está entrando aqui. Sejam bem-vindas as meninas, estão chegando. Ai, que delícia! Minha convidada especial já chegou. Pri, você fica à vontade para apertar o botãozinho aí participar, tá bom? As meninas que estão entrando, sejam bem-vindas à nossa live. Ai, Aline, oi Aline. Boa noite, saudade de você. Tem a Jana que entrou aqui com a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Coloca um joinha aí. Manda coraçãozinho, tá bom? E Pri, qualquer coisa, você me chama aqui, pode apertar o botãozinho para participar, tá bom? E aí, convidar também a Pri aqui. Apertar o botãozinho para participar. Aê! Oi? Chegamos com a Pri. Ai, que delícia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Pode arrumar com calma, não tem pressa. Peraí. Boa noite, Peraí. pessoal aí. Olha só o conjunto da Pri entrando aqui na nossa live hoje, hein? Pessoal, seja bem-vindo. Olha, a Mônica já falando oiê, já chegou animada aqui para falar com a gente. A Cássia me achará. João Gilberto, outra Mônica. Ai, que delícia, gente. Acho que caiu a conexão lá da Pri. Não tem problema, a gente vai com calma, sem pressa. A Pri tá na correria, né? Trabalhou o dia inteiro e ainda tem que fazer live com a Cássia, né? Tá tudo certo. É que eu tô tentando entrar pelo computador, Cássia. Peraí, tá? Agora tá aparecendo aqui. Acho que ficou melhor. Tá tudo certo. É que eu tô tentando entrar pelo computador, Cássia. Peraí, tá? Você vai conseguir Agora fazer tá só aparecendo. pelo celular, Pri. Oi? Só pelo celular que você vai conseguir. Não Ah, consegue então é por pelo isso. computador. Então tá bom. Aí você vai ter que baixar um pouco o volume do computador que tá dando interferência. Não, já desliguei aqui, já saí. Aí eu entrei no celular. Só que aí eu preciso só do carregador dele, porque ele vai parar daqui a pouco. Então, eu achei que eu ia conseguir no computador. Peraí, só um segundinho. Carregador. Eu vou conversando com o pessoal aqui. Ai, que delícia, esse da Rafael, Marta, Lu, Ana, Lu, um beijo pra Lu, Felipe, Isha, Camila. Ai, que legal, Perfeito. gente. Já consegui voltar aqui. Tá tudo bem. Isso aí você fica em paz, fica tranquilo. Pronto. Até o celular, né? Acaba a bateria, né? Não, já deu certo agora. Agora deu tudo certo. Você tá à vontade aí, tá Tô confortável. confortável agora. Tá tudo bem. Ai, então tá bom. Olá, Lu. Ai, que saudade da Lu. Ai, quanta gente querida aqui na nossa live hoje. Oh, coisa Tá boa. vendo? Que legal. Que gostoso. Ô, Pri, Pois não. primeiro quero te agradecer, viu? Obrigada por você aceitar o Obrigada convite. eu pelo convite. Isso é ótimo. Sempre correria. Mas eu acho que é um assunto importante que a gente vai estar falando hoje, né? Eu sei que muitas pessoas estão te procurando até ultimamente, né? Pedindo Sim. ajuda, né? Então, acho que através dessa live também, acho que outras mulheres, outros casais também vão poder aí, né, ter informações, poder às vezes ter um caminho, né? Iniciar aí uma
uma orientação, algo que às vezes falta, né? A gente precisa de Sim, uma palavra, um ânimo, uma motivação, é. né? E a gente vê muito isso em você, tá? Tá. Então, eu sei que tem uma caravana aqui, um fã-clube da Pri, né? Tô vendo só o pessoal entrando. Mas se apresenta pra gente, né? Tem algumas pessoas que eu acho que não te conhecem. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria agradecer a você o convite. Eu acho que assim, super bacana a gente falar sobre essas coisas, né? E a Cássia, eu admiro muito seu trabalho, eu acho que é essencial também. Sempre eu peço pro pessoal te procurar. E hoje, Cássia, na verdade, eu tenho assim até um projeto pessoal com essa situação que depois eu queria falar um pouquinho para vocês, tá? Eu sou enfermeira, trabalho na prefeitura há 9 anos, tá indo para o 10º ano. Estou lá na atenção primária, aqui na prevenção do município há 7. E desde que eu vim para atenção primária, eu comecei, na verdade, eu vim depois de uma licença, da minha primeira licença maternidade, vim para atenção primária, né? E aí eu era casada, agora faz 10 anos que eu casei, esse ano faz 10 anos que eu casei. E aí, na verdade, verdadeira, quando eu casei, eu não tinha nenhuma intenção de fazer grande família, nada disso. Nunca pensei nisso na minha vida. Quem me conhece tá aí, por exemplo, a minha cunhada, que eu vi aí, a Jana, a minha tia, Sara, que eu vi que entrou. O que que acontece? Essas pessoas que me conhecem, aí, ó, a Priscila do Rogério, enfim, sabe que eu nunca nem pensei em casar na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria estudar, eu queria ser independente, eram outras coisas. E aí, quando eu conheci o meu esposo, eu falei, vou casar. E aí, falei, encontrei a pessoa certa, vou casar, né? Aí, casei, e aí, logo depois que a gente casou, passou um tempo, a gente decidiu que a gente queria arrumar filho, né? E aí, quando a gente foi arrumar filho, começou a dar tudo errado, né? No começo. Ou deu tudo certo, a gente não sabe o que Deus preparava, né? E aí, Cássia, eu também nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Tudo. A gente não sabe, a gente quer engravidar e não sabe nada do que vai acontecer. E aí, quando eu comecei a tentar, aí já veio a primeira frustração. Aí, quando eu tive a primeira frustração da primeira gestação, eu já não quis mais. Falei, ah, não vou querer mais. Aí eu precisei de muito apoio. Foi quando eu saí de licença, que eu estava na prefeitura, eu saí de licença e entrei na atenção primária. Quando eu voltei, e aí fui para atenção primária, eu tinha que atender gestante. Eu tinha que atender criança. Aí eu falei, agora que eu não quero mesmo. E vou largar até minha profissão, sabe? Na verdade, eu cheguei até a querer largar do meu marido, de tanto desespero que eu tinha. E aí eu falei, não quero mais, não nasci para isso mesmo, não gosto disso. Enfim, acabei que consegui, né, me organizar psicologicamente, com tratamento e tudo, eu consegui engravidar de novo. E aí, de novo, a mesma coisa. Aí eu falei, agora eu não quero mais mesmo. Aí foi quando eu consegui o tratamento, na verdade, e procurei na internet. Até eu queria que a Carol tivesse aí hoje para a gente falar um pouco sobre isso, porque eu e a Carol, na época, procuramos juntas e descobrimos o médico. E depois a gente. Depois eu ainda fui frustrada de novo. Enfim. Aí depois veio a quarta gestação, que era a Maitê. E tudo isso eu passei lá dentro da PS, sabe? Dentro da atenção primária. E também as meninas que estão lá comigo sempre me serviram muito de apoio. Eu agradeço todos os dias elas e falo com elas que eu só tô aqui por causa delas e por causa da minha família, que me ajudou muito. Mas, enfim, hoje eu consigo dizer que a minha história mudou muito. Eu sou outra pessoa, porque eu falo assim que eu não sabia disso, tá, Cássia? Eu não sabia, mas eu nasci para ser mãe. Eu não sabia que eu ia querer assim, e que eu ia gostar disso, ou que ia ser legal, não. Hoje eu passo a noite sem dormir e eu sou feliz por isso, né? Eu passo o dia trancada dentro da minha casa, talvez porque tá vento e eu não quero tirar minha filha na friagem e tal, e eu sou feliz porque eu tô dentro de casa assistindo Patati Patatá, né? Então, assim, Uhum. eu acho que isso é muito importante também, né? Porque a gente, no começo, você não quer, e aí, daqui a pouco, quando acontece, e você fala, poxa, era isso que faltava. Então, foi isso que aconteceu na minha vida, que mudou tudo, sabe? E aí, quando eu fiz o texto lá para você, eu coloquei lá sobre que eu venci a insuficiência cervical.
Então, assim, eu queria, se eu, na hora que você permitir, eu queria contar o que foi que aconteceu para eu chegar aqui, né? E depois eu quero muito falar com as mulheres, porque, assim, infelizmente, a gente tem uma para cada 5 mulheres hoje, quase, que tem alguma relação com a insuficiência. Então, assim, é bastante mulher, né? Então, assim, existe alguns estudos que a gente precisa até olhar melhor, mas, assim, eu vi outro dia, eu estava lendo, que uma a cada 20 mulheres tinha, e outro dia eu vi alguma coisa assim sobre uma para 5. Eu falei assim, nossa, mas é muito. Só que aí depois disso eu comecei a ter um olhar diferenciado para as mulheres que apareciam lá no serviço de saúde. Aí eu falava, poxa, será que não tem ligação? Será que não tem aborto de repetição? Essa mulher, será que não tem alguma coisa? Enfim. Mas eu só comecei a olhar para gestante de alto risco, assim, com outro olhar depois do que eu passei mesmo, né? A gente tem isso. Então hoje eu fico muito atenta com qualquer sinal que a mulher me dá de qualquer coisa assim diferente. Falo assim, poxa, será que essa mulher não tem algo que eu possa ajudar nesse momento, né? E aí quando eu compartilhei a minha história nas redes sociais, o pessoal começou a me procurar e me falava assim, Priscila, como que você conseguiu engravidar? Como que você fez para ter filho? O que você fez que você engravidou tão rápido? Na verdade, eu nunca tive dificuldade para engravidar. Nenhuma. Então, a minha dificuldade era outra. Eu não tinha dificuldade para engravidar. Então, as pessoas que me procuraram foi nesse sentido, sabe? De ver, de compreender, porque elas não conseguiam engravidar e elas queriam saber de mim como que eu fiz para engravidar. E aí, por isso que eu acho que era interessante, né? Quando eu falo com as pessoas, eu falo sobre isso. Eu falo assim, ó, não é dificuldade de engravidar que eu tenho. E aí mas eu consegui ajudar algumas pessoas assim, inclusive nasceu a Clarissa aí da Tati Boruchosas agora há pouco tempo, que agora eu posso dizer, porque eu escondi muito tempo, né? Que estava conversando bastante com ela, mas ela teve essa questão aí, e aí a gente conseguiu apresentar para ela o médico, enfim, e ela conseguiu e tá com a Clarissa nos braços também, e ela com a dificuldade dela, eu com a minha, cada um com a sua. Mas e assim vai indo, tá? A gente tem bastante gente aí conhecido que a Tati é muito recente, que a gente está conseguindo encaminhar aí e tá dando certo, tá? Vamos lá. A gente precisa dizer. Pode Deixa eu dizer. só ler aqui um comentário aqui da Tá. Ivani. Ela teve duas frustrações antes da minha filha agora. Também passei por isso. Graças a Deus está tudo bem e amo tudo isso. Né? Tô tentando acompanhar os comentários aqui, né? Então o Sim. pessoal tá começando a se identificar com a sua história. Na verdade, aí quando a gente coloca a história da perca, a gente acha que ninguém teve isso, tá? Porque é isso que eu tô dizendo. Hoje eu tenho um olhar para isso, mas eu talvez não tivesse antes, né? Então hoje, quando uma mulher me diz que ela perdeu um bebê com 4 meses, com 3 meses, com 4 semanas, com 5 semanas, não me importa. Era o bebê dela e independente daquilo, era o filho dela e ela vai passar por isso e essa dor vai ficar, né, Cássia? Porque é uma dor muito terrível mesmo, independente da idade, porque eu tive, né, em outra idade e eu sei o quanto é difícil. E assim, a gente precisa ter muita vontade de ser mãe, porque senão você desiste. Que nem agora a Ivani falando aí, teve 2 e agora tá tudo bem, né? Agora conseguiu. Mas se ela tivesse desistido, ela ia ficar só com essa dor, que nem aconteceu comigo. Eu tinha só a dor. Mas eu ia tentando tirar coragem de algum lugar, porque eu tinha desejo de ser mãe, né? Eu tinha muita vontade. E eu sempre tive bastante, fui muito ligada à religião, e aí eu sempre pedia muito a Deus isso, né? Poxa, se não for para eu ter, que tire o desejo de ser mãe. Mas não tirava, aquilo só aumentava e crescia dentro de mim. E aí eu ia ficando cada vez com mais vontade de ser mãe, né? E aí foi aí que aconteceu de eu conseguir ter a Maitê. E tô com a Maitê aí hoje. Na verdade, tô até escondida dela aqui pra conversar com vocês, entendeu? Porque senão não tá. Você sabe, né? Senão a gente não conversa, né? E, ô Cássia, na verdade, o problema que eu tive, que até já comentei com você, e que eu tenho, né? Não tem como eu não ter ele, ele existe. É algo muito silencioso, como eu estava dizendo. Ainda não existe uma precisão de quantas mulheres vão ter a insuficiência eixo cervical. Até antes ela era chamada como incompetência eixo cervical.
Só que aí eles conseguiram mudar o termo, porque era muito triste você dizer para uma mulher que ela era incompetente. Mas ela tem uma insuficiência. Aí a Ivani disse que ela levou 5 anos para arrumar a Anaí. Olha, É, tá vendo? eu também demorei, viu, Ivani? Porque assim, a gente não consegue mesmo, né? A gente tem muito medo. E eu precisei passar em psicólogo, assim, muitas vezes, não foi uma, duas, foram várias vezes. E aí o que acontece? A doença não, ela é uma, é assim, o meu colo do útero, o útero da gente é uma estrutura que parece uma pera. Então é como se fosse uma pera de cabeça para baixo. Essa parte de baixo é o colo do útero. O meu colo, ele é um colo normal, igual de qualquer mulher, enquanto eu não estou gestante. Quando eu fico grávida, ele muda como se fosse a consistência dele. Eu tô explicando tudo de forma muito grosseira, tá? Mas assim, eu sou PhD em insuficiência hoje, de tanto que eu já li na vida sobre isso. Já li tudo quanto é artigo, então eu já sei falar pra você algumas coisas, tipo, que não deu certo nunca, e outras que deram, e outras que tem autores com opiniões totalmente diferentes sobre o assunto. Por isso que eu te falei até sobre os números, que a gente não tem muita certeza por isso. O doutor Ricardo sempre tem umas certezas maiores. E aí o que acontece? Eu fiquei grávida de forma natural, eu parei de tomar meu remédio, fiquei grávida de forma natural. E aí quando eu fui ver, fazia já bastante tempo que eu tomava anticoncepcional, aí eu fui ver, e quando eu cheguei, quando eu vi, eu tava grávida. De repente, no primeiro mês eu já tava grávida. E aí, uma gestação gemelar. Aí eu falei, nossa, gemelar não vai nem caber dentro de mim, né? Porque quem me conhece aí, 1,5 m, a pessoa não cabe, não pensava. Mas estava indo tudo bem, porém era uma gestação gemelar com os problemas dela. Então, assim, um sangramento, um excesso de enjoo, então um excesso de zelo. Então, eu fiz repouso na gestação gemelar por conta de ser gemelar. E aí, quando eu estava de 23 semanas mais ou menos, que isso equivale a mais ou menos 5 meses, quase 6 meses de gestação, eu não senti nada. Por isso que eu falo pra você que a insuficiência ela é algo muito, é muito difícil de falar dela, porque ela dói, mas ela dói só no coração, porque a gente não sente nada. E aí, quando eu fui descobrir, na verdade, eu estava em trabalho de parto, sem saber, gemelar, sem sentir nada. Então, assim, você é especialistíssima também nisso, você vai saber dizer. E o trabalho de parto, ele tem as suas fases, e a mulher vai sentindo dor, isso é de forma progressiva, de forma, né, de forma progressiva, e tem o tempo para isso, né? Então as coisas vão acontecendo dentro do tempo. Eu não sinto nada esse tempo, eu não sinto essa dor aumentar, eu não sinto nada. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico me internou, porque estava já né, desse jeito, já em trabalho de parto. E aí eu fiquei a semana toda internada. Quando eu fiquei internada, o médico falou assim: opa, peraí, a gente vai tentar fazer uma cerclagem nela, que é o procedimento de costurar, tá? Eu tô falando pra vocês muito simples para que vocês compreendam. Costurar o colo do útero. Aí os outros médicos, isso na Universidade em Bragança, os outros médicos disseram assim: não, se a gente fizer isso, a gente pode causar um dano no colo dessa moça, é primeira gestação e tal, não sei o quê. Aí o outro falou: mas ela tem insuficiência cervical. E eu ali deitada, e eu só ouvia os comentários deles. Mas eu falei: o que será que tá acontecendo comigo? E assim, enfermeira, formada, já trabalhava. Mas era uma condição de gestação que eu não conhecia exatamente. Não conhecia. Para mim era algo assim que nunca tinha ouvido falar. Falei, esses caras aí, não sei o que eles estão falando, mas enfim, eu tenho esse negócio aí, mas acho que eu não tenho nada. Falei, bobagem deles. E aí, enfim, quando passou mais ou menos uns 8 dias que eu estava internada, eu entrei em trabalho franco mesmo de parto. E aí que eu tive dor. Quando eu tive dor, eu disse assim, eu estou com muita dor. Mas mesmo a muita dor não era igual a dor que o parto apresenta. Aí o médico veio, eu já estava com 10 centímetros de dilatação e os bebês nascendo, né? As meninas. E aí eu fui para o centro cirúrgico e, infelizmente, como elas eram extremamente prematuras, eram muito pequenas, elas não sobreviveram. E aí, depois disso, eu tive uma complicação no parto. E isso foi o que me destruiu mais ainda. Eu já tinha perdido as crianças e eu tive uma frustração enorme por conta da minha vida, na verdade, lá. E aí eu falei, chegou, né? Não é pra mim mesmo. Já era algo que eu não queria. E aí eu falei, agora juntou, eu não vou querer mesmo. Só que aí eu me sentia muito insuficiente com essa situação e não fui atrás disso.
Depois de um tempo, eu passei num médico, ele me explicou o que era, um outro médico. Me disse que eu tinha esse problema, que provavelmente eu tinha, porque o que que ele acontece? Ele apresenta mais ou menos uma média de 22 até umas 26 semanas de gestação. A mulher entra em trabalho de parto, ela tem uma dilatação completa e ela tem uma contração forte, mas sem nenhuma dor. Então, a hora que ela percebe, o neném nasceu e ela perdeu. E aí, com isso, o que que aconteceu? Eu falei, desisti. Aí comecei a fazer muita terapia, porque muita gente me ajudou muito, sabe? Mas aí eu tinha muito medo de engravidar. Eu tinha dois medos. De perder o bebê e eu tinha muito medo de morrer. Porque eu tinha passado pelas duas situações no mesmo dia, quase. Aí eu falei, não vai dar mais, não é isso que eu quero, isso não vai acontecer. E aí, Cássia, depois disso eu fiz muita terapia. Até hoje, agora, 10 minutos antes, eu falei, eu preciso mandar para as psicólogas que me ajudaram muito, né? Depois, uma acho que nem tem Instagram, eu falei, depois eu mando para ela a live, para ela ver. E assim, eu falo que se não fosse essas meninas, porque fé eu já não tinha. Nessa época eu tava muito mal com a questão da vida, porque eu sempre fui de dentro da igreja, sempre fui muito religiosa, e ter acontecido aquilo comigo era algo inaceitável, né? Aí fui, tá bom. Fui para psicologia semanal, para psicoterapia semanal, fazia, e foi o que melhorou, o que me ajudou muito, sabe? O que me ajudou muito. Eu cheguei a passar 2 vezes na semana, porque eu não tinha condição de tocar o meu trabalho, que era atender criança, atender gestante, tendo passado pelo que eu passei. Eu não queria. E ainda eram 2 meninas, tinha acabado de começar enxoval, aquelas coisas todas. Vocês sabem, uma mulher de 6 meses de gestação, ela já tá comprando berço, né? Sim. Não tem outro jeito. Aí, passado 3 anos, eu falei, eu vou atrás. Aí, eu procurei muito, até a Carol, que me ajudou também, e ela também tinha o mesmo problema que eu. Conheci na internet, numa busca do Google, o Dr. Ricardo Barini, que foi a pessoa que me ajudou a ter a Maitê. Aí, eu fui numa consulta com o Dr. Ricardo. E aí ele me disse, Priscila, ele é especialista numa cerclagem, num tipo de cerclagem, que é muito famosa hoje, vai até receber o nome dele, essa cerclagem e tal. E aí eu fui atrás dele numa consulta e ele me disse assim, Priscila, você tem um quadro típico de insuficiência istmo-cervical, você tem o problema. Para a próxima gestação, você precisa fazer a cerclagem, senão você pode entrar em trabalho de parto prematuro de novo. Só que aí ele era um médico, que era um médico, ou ele atendia pela Unicamp, no SUS era muito difícil fazer essa cerclagem com ele pelo SUS, e aí, ou ele atendia no particular, que era algo extremamente caro na época, tudo. Aí eu fui atrás dessa cerclagem, comecei a estudar um pouco sobre insuficiência, mas eu ainda não acreditava que eu tinha esse problema. Então, assim, eu acho que você, como psicóloga, deve ouvir muito que a gente fica nessa negação. E eu tive essa negação, assim, uns 2 anos, mais ou menos, que eu dizia assim, não é possível que eu tenha esse negócio que ele tá falando, que eu tenho que amarrar o colo do útero pro meu filho sobreviver dentro de mim 9 meses. Não, esse negócio acho que eu não tenho. E aí, e também ninguém da minha casa, que eram as pessoas que mais eu gostaria que tivessem conversa comigo, por exemplo, o meu esposo, a minha mãe, eles se fechavam porque ninguém queria tocar naquele assunto, porque era algo que doía muito para todos, não era só para mim, né? E aí eu queria falar, Cássia, daquele problema, porque eu queria compartilhar com as pessoas o que eu tinha, mas ninguém queria falar sobre aquilo. Tá bom. Aí, minha doce inocência, fui atrás de entender a cerclagem, aí descobri um médico que fazia cerclagem em Pouso Alegre, fui atrás dele. Ele foi extremamente generoso comigo, tanto que eu amo ele de paixão também. Ele fez a cerclagem, ele falou, você pode engravidar que eu faço a cerclagem. E aí fui em uma consulta com o Dr. Ricardo e acabou, o Dr. Ricardo Barini. Aí fui com ele, fiz tudo pelo convênio, inocente, né? E aí ele fez a cerclagem em mim e ele me disse, Priscila, essa cerclagem a gente tira um pouquinho antes do parto e tá tudo bem. Aí eu fiquei grávida, ele fez a cerclagem, tudo bem, depois de 3 anos, certinho, na mesma idade gestacional, 24 semanas. Eu fui para uma consulta de pré-natal, eu fui para uma consulta, na verdade, que eu tava perdendo, eu achei que eu tava perdendo líquido em casa, e cheguei lá, realmente eu tava em Pouso Alegre. Aí quando ele entrou na sala, minha bolsa rompeu. E aí eu fiquei mais 7 dias internada, mentira, uns 4 dias internada, e aí veio a Alice, nasceu também, de 24 semanas.
do mesmo jeito que as gêmeas. E as duas, 24 e 3 dias. Então, assim, era algo muito, né? Poxa, tá acontecendo isso mesmo. Aí, infelizmente, a cerclagem que ele fez em mim é uma cerclagem mais simples. E essa cerclagem não segurou. Mas isso não foi uma culpa dele. Na verdade, a minha insuficiência, o meu tipo de colo era muito terrível. Eu não ia segurar aquilo lá mesmo. Eu precisava da cerclagem que eu tinha conversado lá atrás com o Dr. Ricardo Barini, mas na minha cabeça estava tudo certo, eu posso fazer uma simples e eu nem tenho esse problema. E aí veio a Alice. E aí com ela foi a minha pior frustração, porque daí ela veio e ela ficou 4 meses e meio comigo na UTI, porque ela nasceu de 6 meses, então assim, era uma criança perfeita, mas foi uma criança que eu não consegui também. Eu vim embora para casa de novo do hospital sem ela, né? E com ela, para mim, daí o resto foi destruído. Então, o restinho que eu tinha, o restinho de esperança que eu tinha, acabou com aquilo ali. Falei, chega, não vai dar mais. E aí veio a Alice, eu falei, acabou. Aí a minha psicóloga que fez contato comigo de novo falou, não, nós vamos continuar o tratamento, você vai ficar boa, vai dar tudo certo. Só que no começo eu larguei, porque o luto também, ele tem um tempo, né, Cássia? Às vezes não dá ali na primeira semana, né? Sim, Aí eu sim. tava super fortalecida de que tudo bem, aconteceu isso, mas eu vou enfrentar. Eu tava assim. Aí quando deu uns 3 meses que a Alice tinha falecido, acabou. Aí eu caí de novo. Do mesmo jeito que das gêmeas. Aí eu falei, agora eu vou precisar de novo da psicóloga, vou precisar de tudo de novo. Aí lá fui eu de novo. E aí fui tentando. Aí até que um dia, né, passado aí mais um ano, eu fui atrás do Dr. Ricardo Barini. Que aí, 2 meninas aqui em Extrema já tinham feito a cerclagem com ele. E tinha dado certo. Aí eu falei, eu vou voltar nesse homem. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, você já conversou comigo. Ele viu no prontuário há tanto tempo, tal, tal, tal. Ele falou, vamos fazer a cerclagem. Aí ele falou, como você tem 2 percas, infelizmente, não dá pra fazer a cerclagem comum. Tem que ser essa outra, a xiródica. Eu falei, ok, vamos fazer. Aí ele faz você assinar um termo, lá tem um monte de questões, porque é uma cirurgia, é algo que tem riscos. Aí ele falou, Priscila, a única coisa que você não pode ter é um aborto depois que você fizer ela. Porque senão eu tenho que abrir ela para fazer a retirada do aborto, para que você possa manter a sua cerclagem. Porque como a gente chama de definitiva, ela pode durar para outras gestações. Falei, não, doutor, eu não tenho problema com aborto. Eu tive 2 gestações e as 2 foram tranquilas. Imagina. Aí fiquei com aquela cerclagem e ele falou que eu podia engravidar quando eu quisesse. E quem disse que eu queria engravidar? Daí eu não queria mais. Porque eu falei, se eu engravidar, eu vou perder. Ou então, não, vou perder não. Vai nascer de 6 meses e não vai dar certo. Então eu não vou querer. Aí o que aconteceu, Cássia? Passou um ano, engravidei. Engravidei, fui toda feliz lá, porque daí eu já tava com a cerclagem que eu precisava, eu tinha o meu problema, eu já tinha descoberto. Era só seguir a gestação. Olha que lindo que tava a história, tava tudo lindo. Aí quando eu cheguei lá, aborto. Ah, não. Cássia, por Deus, eu não acreditava que eu tinha passado por isso, porque eu falei assim, não, não é possível que a única coisa que eu não poderia ter depois da cerclagem, que eu demorei tanto para conseguir, eu, eu sofri um aborto. Não, isso aí é brincadeira. Não, eu não acreditava, gente, de verdade, assim. Eu falava assim, não, não tá acontecendo isso. Não, não existe isso com uma pessoa, com uma mulher que quer ser mãe. Eu até pensava até em castigo, sabe? E eu falava, o que que é isso? Onde já se viu eu pensar isso, né? Não é? Aí eu realmente desencanei do resto mesmo e falei, não vou conseguir. Aí fui lá, eu falei, pode tirar a cerclagem, doutor, pro senhor já tirar o aborto aí, o bebê e pronto. Aí ele falou, não, eu vou fazer de tudo pra manter, porque você vai ter seu filho. Eu falava, ah, eu não posso ser mãe. E falava pra ele, o senhor tá achando que eu vou ser mãe? Eu só quero, mas eu não posso. Aí comecei a pedir a Deus que tirasse do meu coração essa vontade, esse desejo de ser mãe. Porque eu também não queria frustrar o meu marido, eu não queria frustrar a minha mãe, que queria um neto, eu não queria frustrar a minha cunhada, meu irmão, meu pai, minha sogra, meu sogro. Porque eu achava que eu sempre achei que eu era uma frustração para eles o fato de eu não conseguir, né? E eu tinha, até para as pessoas, eu não queria mais contar. Chegou um momento que eu falava assim, eu não quero contar para as pessoas que eu tô grávida, porque as pessoas, eu cheguei a um momento, pode perguntar para minha psicóloga, eu cheguei a um momento a achar que as pessoas até caçoavam, porque falava, ai que moça boba, de novo engravidando, perdeu de novo. Ai que moça boba. Mas assim,
era tão doído aquilo pra mim, e não era isso que as pessoas pensavam. As pessoas sentiam tanta dor quanto eu, mas eu achava que eu era, e era horrível pra mim isso. A minha mãe querer um neto e eu não poder dar, mas nunca ela me disse isso, mas na minha cabeça ela queria. A minha sogra e o meu sogro, a minha cunhada e o meu irmão, o meu cunhado com a minha cunhada, enfim. Aí eu desencanei total, gente. E eu falei, eu não posso ser mãe mesmo, né? Já, já acabou. Aí eu comecei a usar certinho meu contraceptivo e tal. Aí um dia só que eu errei, fazia 90 dias que eu tinha tido um aborto, eu estava grávida, de novo. Aí eu falei, Deus do céu, o senhor tá de brincadeira comigo? Eu não consigo. Como é que eu vou contar isso pro meu marido? Como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Como é que vai ser isso, né, na cabeça das pessoas? E aí e eu fui e liguei pro doutor Ricardo primeiro e contei pra ele. E aí eu falei pra ele, doutor, mas como eu já vou perder, é melhor a gente já não fazer nada, porque assim, só tô contando pro senhor, porque se eu perder e tal, o senhor vai ter que fazer, né, a curetagem, o senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ele falou assim pra mim, Priscila, só o fato de você me ligar, isso quer dizer que você quer o seu filho. E isso quer dizer que você quer ele. E eu falava, não, doutor, eu quero, mas Deus não quer me dar, não adianta eu querer. E aí ele falou, não, vem aqui segunda-feira, conversa com o Daniel, vem aqui segunda-feira, que a gente vai tratar, eu vou conversar com você, vai dar tudo certo. Aí fui. Mas já fui nossa, aquela angústia, aquele medo, chegar em Campinas, suava de céu em terra quando eu entrei naquele consultório. Porque na hora que ele falou que ele ia fazer ultrassom, e o Daniel, até 6 meses, ele não entrou comigo no ultrassom, porque ele tinha muito medo do que o doutor Ricardo podia dizer. Então, enquanto não passou as 24 semanas de gestação da Maitê, o Daniel não dava conta de entrar comigo e eu entrava sozinha. O doutor Ricardo fazia ultrassom, a hora que ele via que estava tudo bem com a Maitê, ele chamava o Daniel na recepção e falava, entra, Daniel, está tudo bem com a sua filha. Então, foi assim que a gente foi, mas era semana por semana, sabe? Semana por semana acontecendo as coisas. E quando o coraçãozinho, quando a gente viu, a primeira vez a gente foi, o coraçãozinho ainda não dava pra ouvir. Aí depois de 15 ou 20 dias a gente voltou, aí o coraçãozinho já dava pra ouvir. Depois disso que eu contei pra minha mãe, e depois de 12, que eu tava de 12 semanas completas, porque eu queria, igual os antigos falam, né, que antes de 3 meses não podia contar, eu catei isso pra mim na quarta gestação e falei, não vou contar. Aí que eu contei no meu trabalho, eu contei para minha sogra, para o meu sogro, para o meu pai, mas até então só a minha mãe e o Daniel sabiam, e a minha mãe só soube depois que o coraçãozinho estava batendo. Antes do coraçãozinho bater, eu falei, eu não vou contar. E aí, nesse meio tempo aí, eu passei por várias provações até conseguir chegar, né, aos 9 meses da Maitê. Eu não tive nada na minha gestação da Maitê, foi extremamente tranquila. Eu fiz repouso porque eu quis, porque a técnica que o Dr. Ricardo utiliza é uma técnica que ele garante, ele só pede para que eu fizesse menos esforço, mas ele garante que vai dar certo. A não ser que eu tenha problemas gestacionais igual qualquer mulher. Mas o fato do meu colo segurar a gestação, ele falava, Priscila, isso vai segurar. Você pode ter outros problemas, mas o colo vai segurar. E aí foi indo, várias coisas acontecendo, mas tudo bem, semana por semana. Eu peguei a pandemia, assim, o começo da pandemia, porque eu descobri que, que eu tava grávida da Maitê no primeiro dia que precisou usar máscara. Eu quase morri de enjoo com aquela máscara, foi horrível, sabe? Terrível mesmo. E aí, aí eu não podia contar pra ninguém, porque eu não queria também. E aí foi passando, aí eu fazia psicoterapia online. Eu não sou a pessoa mais online do mundo, todo mundo sabe. E eu tinha que falar com a psicóloga, igual eu tô falando com você aqui. Pra mim era terrível aquilo. Porque eu queria sentir, porque eu gosto de estar perto, porque eu quero, né? E eu não podia, porque eu tinha que falar com ela online. Todas as semanas de gestação. Ela me deu alta no dia que estava marcado o meu parto naquela semana. Que eu precisei de muita ajuda, mas era pelo medo que eu tinha. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu fiz o pré-natal todo com o Dr. Ricardo Barini em Campinas, e aí ele me ajudava semana a semana. Na semana que eu tinha muito medo de perder, no dia,
Eu não queria pôr o meu pé no chão, mas ele me atendeu aquela semana quase toda. Eu conversava com ele, ele me pediu para ir lá. Eu fui fui toda semana, perto daquelas semanas, porque ele tinha medo de deixar eu 15 dias sem ir e eu enlouquecer, né? E assim foi. E aí cheguei na 38ª semana, mas eu não acreditava, tá? Eu não acreditava. Quando eu vi que, assim, contando semana a semana, quando eu passei, porque era assim, a luta era chegar nas 24. Chegou nas 24, eu queria chegar nas 28. Então, a mulher de insuficiência isquiocervical, eu tenho um grupo que eu acompanho, a gente põe metas pra gente atingir. E a nossa meta era vencer as 28 para nascer com condições de viver. Depois, as 32 para nascer com condições de não precisar de UTI. Depois, as 36 para ir direto para o quarto. As 37 para não correr nenhum risco. E assim, 38 era algo imaginável na minha cabeça. E aí, quando eu cheguei, Cássia, assim, eu não sabia. Eu achava que eu estava em outro mundo. Até hoje, na verdade, tem hora que eu olho para Maitê, porque assim, todos os dias da minha vida eu agradeço dela estar aqui. E tem hora que eu olho para Maitê e eu falo, será que é verdade que eu tenho a Maitê? Eu passei por tanta coisa. Será que eu tenho a Maitê mesmo? Isso é real? Então, assim, mas hoje eu vivo o que eu queria viver. Era o que eu gostaria de viver, tá? Eu sou mãe da Maitê hoje, falo para todo mundo assim, sou mãe de anjo também, que eu tenho as minhas quatro, que são quatro anjas, na verdade, são quatro meninas. E assim, e tenho a Maitê. E não esqueço, pode ser o que for, que eu não esqueço das outras todas que passaram, né? Não adianta, nenhum filho substitui o outro, mas a Maitê hoje, ela cobre um buraco que era imenso que eu tinha, sabe? Imenso dentro de mim. A Maitê veio para isso. E para ela chegar aqui, filha, aconteceu muita coisa até a Maitê chegar, né? Eu tô tentando resumir de forma assim muito rápida para vocês, porque aquilo que a gente falou é 1 hora, parece que é muito, mas não é, né? Pra gente contar uma história que durou tanto tempo. Mas assim, uma das coisas que eu queria falar é sobre alguns pontos do que aconteceu para eu chegar, né? Aconteceram algumas coisas que foram muito marcantes. Por exemplo, a gestação da minha cunhada, da Janaína. Quando a Janaína ficou grávida e quando ela descobriu a gestação, ela não queria contar para mim. Porque era muito doído para ela, porque o Pedro tem 3 anos. E ela descobriu a gestação depois que eu tinha perdido a Alice já, que era a segunda. Então eu já tinha perdido 2 gestações. E a menina dos olhos da família toda que precisava engravidar e ter um filho era eu. E aí o meu irmão engravidou a esposa. Foi muito sem querer a gravidez dela. Mas quando ela me contou, eu fiquei muito feliz porque eu ia ter um sobrinho. Mas foi muito difícil, tanto para mim quanto para ela. Ela sabe disso, a gente sempre conversa. Então, assim, veio o Pedro. E eu nunca perguntei para Deus por que o Pedro veio antes da Maitê. Nada a ver isso. Mas, assim, o Pedro, ele veio e ele me ajudou tanto na vinda da Maitê que foi inacreditável. O Pedro ficou na minha casa com a minha mãe todos os meus dias de gestação. Todos com a Maitê. E isso me fazia esquecer de todo o medo que eu tinha. Então, todas as vezes que eu olhava o Pedro dentro da minha casa, ele brincando, ele pulando, aquilo, Cássia, me dava muita força e eu pensava, agora eu sei por que esse menino tá aqui. E assim, eu falo pra Jana isso, falo pro Israel que ele não tem a dimensão do que ele fez até hoje, mas se eu não tivesse ele, eu tinha ficado só pensando, eu posso perder. Eu posso perder. Eu posso perder. E ele me fez preencher, sabe? A gestação, porque ele gritava, ele extrapolava, eu colocava um monte de coisa para ele, e a gente assistia vídeo. Então, o Pedro, ele veio antes, porque ele precisava estar do meu lado no momento em que eu estivesse grávida. E eu não, olha, um serzinho assim, pequenininho, miúdo, tinha 1 ano e pouquinho, e ele ficou comigo esse tempo, e assim, foi maravilhoso. E graças a Deus que eu tive o Pedro. É isso. Então, todos os dias, eu agradeço muito de ter acontecido isso. Desse menino ter vindo, porque ele precisava, ele tinha uma missão já pequeno de me ajudar a chegar até o final aí ter a Maitê, né? E aí, outra prova maior foi quando eu tava de 24 semanas. Na verdade, eu tava de 15 semanas, a minha avó descobriu
que precisava fazer uma cirurgia do intestino, era uma cirurgia de grande porte, e não tinha ninguém para ficar com a minha avó, porque a minha mãe é filha única mulher. Aí agendou a cirurgia da minha avó, Cássia, para quando eu estava de 24 semanas. E foi a semana em que eu fiquei sozinha na minha casa. Então eu tinha medo de pôr o pé no chão, porque daí eu não tinha nem o Pedro para me esquecer que era 24 semanas, e nem a minha mãe, porque minha mãe estava em Pouso Alegre. E ela me ligava e falava, tá tudo bem? Eu falava, nossa, tá tudo bem. Mas eu estava aqui desesperada com medo de perder a Maitê. Então, assim, essas duas coisas que aconteceram, foi muito, assim, estranho ter acontecido naquele momento, porque uma coisa foi o Pedro ter passado todos os dias aqui, não era o lugar que ele ficava na casa da minha mãe, e de repente ele veio para ficar na minha casa durante a minha gestação toda, porque minha mãe veio ajudar. E esse menino me distraiu a gestação toda. E aí a minha avó nunca, né, precisou de uma cirurgia uma vez na vida, aí precisou de uma cirurgia quando eu tava de 24 semanas. Eu falava, não, não é possível isso, né? Enfim. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, não tive nada. Só, infelizmente, a minha cerclagem não vai poder usar para a segunda gestação. Então, para a segunda não, para a quinta, né? É que segunda, agora que eu teria com cerclagem definitiva. Porque como a Maitê me fez entrar em trabalho de parto, ela deu sinal de parto, o doutor Ricardo precisou remover na hora do parto. Porque eu não, ele ia fazer meu parto para que eu não entrasse em trabalho de parto, para não precisar remover. Então, ele agendou minha cesárea para o dia 3 de dezembro. Só que no dia 2, eu entrei em trabalho de parto. Aí precisou remover. Mas não tem problema, essa é só mais uma parte da história. Não tem problema. Essa história ainda vai se concluir, porque eu falo pro Daniel que eu ainda vou arrumar outro neném. Mas o Daniel fala que não. Mas eu falo que vai. Então vamos conversar isso depois. Aí essa parte da cerclagem é para depois. É outra parte, né? Nesse momento eu não tenho a cerclagem. E se eu ficar grávida, eu preciso fazer de novo. Esse é o único problema, na verdade, né? Que eu precisaria fazer. Para mim isso é ruim hoje. Mas o doutor Ricardo disse que eu tenho toda a condição de fazer. Então eu faria de novo, né? E aí, como projeto, como eu estava te dizendo, como projeto pessoal hoje, agora nesse momento eu não estou conseguindo, porque eu preciso me dedicar, assim como você faz, de conseguir ler, conseguir escrever e tal. E com a Maitê na idade que tá, eu não estou conseguindo, porque eu me dedico a ela mesmo, sabe? Olha lá, a Renata Knabe, hashtag irmãozinho pra Maitê. Pronto, agora não, Rê, vamos esperar um pouquinho, depois eu vou pensar nisso. Mas aí, o que que acontece? Como é que fala? Perdão, que parte que eu tava? Tava dizendo como projeto. Aí eu quero sim fazer alguma coisa, sabe, Cássia? Algum canal, alguma página, algo para que as mulheres que têm insuficiência, para que a gente possa conseguir compartilhar essa história e eu consegui hoje, já levei mulheres para o Dr. Ricardo depois disso, tá? Mas aí eu consigo fazer isso de forma assim muito aleatória hoje, né? Então eu converso com muitas mulheres que me chamam no particular para saber como é que foi, como é que eu consegui chegar nele, porque ele é um homem que realmente tem aí um currículo esplêndido e uma carreira aí maravilhosa. Então a gente precisa, para chegar nele, é difícil agendar uma consulta, não é tão simples. E aí, às vezes, eu mando para ele no pessoal mesmo. Falo, doutor, tem uma mulher aqui precisando, e ele, beleza, ele atende. Então, bastante gente veio falar comigo, como é que você conseguiu passar lá, né? Como é que foi o tratamento lá? E aí eu sempre faço essa orientação, mas hoje eu faço assim, de forma muito aleatória. Aí eu queria fazer algo que fosse como você faz hoje, né? Então, mais pra frente eu pretendo ter um lugar assim que eu pudesse realmente atender mesmo, conversar com essas mulheres de forma muito simbólica, mas assim, encorajando mesmo, porque eu falo pra todo mundo que a gente precisa ter muita fé, né? E muita coragem, porque se eu não tivesse coragem, eu não teria Maitê. Se eu não tivesse fé, eu teria desistido há muito tempo. Mas olha, graças a Deus que eu tive coragem, porque eu tenho ela, né? Então é assim que eu imagino, que eu vejo hoje, né? Precisava ter ela no meu braço e para isso eu precisava ter coragem. Muita coragem, que eu não tinha mais, né? Nesse sentido. Enfim, acho que era um pouco disso, assim, resumidamente a história. Gente, eu tô aqui emocionada, tô me segurando aqui.
Pri, que história, hein? Gente, Hoje, olha. hoje também, hoje eu consigo falar dessa história, né, Cássia? Porque assim, eu fiquei uns 3 anos que eu queria falar, mas era, mas era assim, eu queria falar, mas eu não conseguia contar a história como eu tô contando hoje. Eu queria falar assim, ai, gente, eu tenho vontade de engravidar. Como vocês me conhecem, era assim, algo muito, ai, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Era assim que eu queria falar. Não era. Ai, quem chegou aqui é a Maitê. Deixa eu mostrar a Maitê. Peraí, porque tem que ter a Maitê, né, na live. Vem cá, Maitê, pra mamãe mostrar você. E aí hoje eu consigo falar, sabe? Hoje eu consigo falar. Peraí, filha, você derruba tudo. Oi, Maitê, fala oi, oi, faz oi. Oi. Ela é igualzinho eu, ela tem o olho verde, o cabelo liso e loiro. E ela é esperta, igual eu, ó. Olha lá, ó, fala oi. Não, ela quer pôr o dedo. Então, amor, ela quer pôr o dedo no botão. Ela quer pôr o dedo nos botões, tudo. E aí, olha lá, fala oi, filha. Faz oi pra tia Cássia. Faz oi pra todo mundo. Fala oi, turma. Faz oi. Vai lá. Não, filha, se deixar, ela vai ficar. Ela quer apertar os botões, por isso. Entendi. Ô, Cássia, então, eu tava te falando hoje, eu consigo falar dessa história, na verdade, mas assim, todas as pessoas que me conhecem sabem que isso foi uma psicoterapia, assim, enorme para eu conseguir contar essa história hoje, sabe? E eu acho que precisa de um tempo mesmo. A gente precisa de um tempo para isso. Mas é muito triste. Tudo que tem um monte de outras coisas que aconteceram, que a gente vai contando aí no passar do tempo, a gente pode ter outras oportunidades juntas, né? Mas assim, é muita coisa. E hoje, quando eu ouço alguém dizer assim, ah, eu perdi um bebê. E o médico, aí a pessoa fala assim, mas o médico falou que é normal um aborto. Ah, mas o meu amigo falou que é normal um aborto. Ah, mas fulano falou que é normal. Eu falo, meu, vamos conversar um pouco, né? Porque assim, não dá para aceitar que é normal isso, né? Na verdade, a gente colocar assim, não tem condição. Não é normal acontecer um negócio desse, né? E aí a Gia aí, ó, a Gisele também fez muito parte da minha história. Todo mundo aí que me apoiou muito, nossa, eu só agradeço. E assim, hoje quando eu falo, Cássia, como você falou, você segura para não emocionar, mas é porque as pessoas se emocionam, mas eu, para mim, hoje, claro que ainda me dói muito. Mas hoje eu consigo falar. É diferente. Antes eu não conseguia. Era algo que era muito difícil para mim. Então eu falava alguma coisa, mas eu não conseguia contar a história. Falar assim, ah, aconteceu isso. Não. Né? Aconteceu muita coisa. O tempo que eu fiquei em Pouso Alegre com a Alice, eu deixei tudo aqui e fui morar lá, do dia pra noite. O dia que ela nasceu, eu falei, tô morando aqui. Larguei minha casa, larguei tudo e fui morar lá num quarto de hotel na época, né? E aí eu fiz uma coisa que até hoje eu ainda não olhei, na verdade. Eu tenho um diário de todos os dias que eu passei em Pouso Alegre, que eu escrevi. Tudo que aconteceu lá. Tudo. Eu comprei um caderno numa papelaria lá, na época, e uma caneta, porque eu tava dentro de um quarto de hotel e eu não tinha nada pra fazer. E há 5 anos atrás quase, a internet era horrível, não era tão boa assim, não dava pra ficar fuçando. Eu tinha que arrumar outras coisas pra fazer. E aí eu escrevi tudo, tudo. E eu nunca li. Isso é algo também que eu ainda vou fazer. Ou talvez um dia eu leia pra Maitê, eu falo pro Daniel que às vezes um dia eu vou ler pra Maitê o que aconteceu lá. E nem eu não acredito que eu vivi aquilo, mas eu tenho isso, eu tenho um diário do que aconteceu lá. Quem sabe um dia isso vira uma história de livro, né? Essa história toda aí, às vezes. Vamos esperar para ver. Mas assim, hoje, graças a Deus que eu tenho ela, assim, nossa, é o dia todo, gente. É o dia todo agradecer a vida da Maitê. O fato dela estar aqui, o tanto que ela mudou essa casa, o tanto que ela mudou essa família, né? Uma família assim inteira que foi mudada por ela. E assim, quando você fala que eu tenho um fã-clube, eu não tenho não, é porque muita gente viu a minha luta. E aí muita gente queria muito que eu fosse mãe. E a Maitê não dorme à noite, todo mundo sabe, ela é extremamente agitada, um monte de questões, e era isso que a gente queria. Era esse filho que a gente queria. Ela dorme mal, sabe? Tudo isso. Mas é ela, né? É assim que a gente tem, é a Maitê. E a gente é muito feliz por isso. Nasceu extremamente saudável, uma criança assim super alegre.
E é tudo que a gente quer, né? A gente quer um filho assim, né? Ou do jeito que a gente imaginava, ela é. Do jeitinho que a gente imaginava. É exatamente isso. E aí todo mundo que acompanhou, que rezou muito. Eu sei que muita gente rezou muito pra gente estar vivendo hoje o que a gente vive, né? E aí me emociona até o tanto que a gente não imaginava o tanto de pessoas que gostavam da gente. E quando a Maitê nasceu, tava na pandemia mesmo, antes de começar aquela onda roxa. E até quem a gente não tem amizade mesmo, que a gente não tem amizade, mas que sabia da nossa história, apertou a minha campainha e veio dizer assim: parabéns pela sua filha. Ó, eu não quero nada. Apertava a campainha e falava assim: oi, é fulano, eu não quero nada, não. Eu só quero falar pra Priscila que parabéns que ela ganhou o neném, que eu tô muito feliz. A pessoa me encontrar na rua e falar assim: você não é a Priscila que ganhou o bebê? Eu falo: sou eu. Ai, fiquei tão feliz quando eu soube que você ganhou o neném. Então, é assim. E é assim até hoje, tá? Algumas pessoas, quando me veem, assim até hoje, falam assim: você é a mãe da Maitê? Eu falo: sou. Ai, que bom que você ganhou o neném. Todo mundo, assim, torceu muito mesmo. Foi muito bacana. Só agradeço, assim, todo mundo mesmo, de verdade, de coração. Muito bom, foi. Mas aí vamos aguardar aí a próxima, né? Porque é o que eu tô te falando, esse fato de eu ter perdido a cerclagem, que era definitiva, faz só parte da história. É só mais uma parte. Essa história ainda vai terminar, ainda de outra forma, a gente sempre pensa que ainda vai dar certo mais alguma coisa aí, né? Com certeza, Pri. Gente, que live, hein? Faltou meu lencinho aqui. A Ah, próxima você pode. live eu vou pegar um lencinho, Pri. A Não ideia vai. não é, a ideia não é chorar. A ideia é todo mundo ser feliz e agradecer a Deus e ser feliz com o que aconteceu, porque a gente não sabe o porquê que a gente viveu tudo aquilo, mas independente disso, a gente conseguiu aí tá o milagrinho aí, que a gente chama ela de milagrinho, a Maitê, e nasceu e tá aí toda feliz, firme, forte, é isso aí. É assim. A ideia é só encorajar algumas mulheres e assim, dizer mesmo, Cássia, de coração, você que me conhece, pessoal que me conhece, eu estou muito à disposição sempre. A minha vida é muito corrida, porque eu trabalho na gerência da APS lá. Mas a hora que eu posso, eu respondo. Eu gosto até de responder depois do horário para eu poder dar atenção para essas mulheres. Então, assim, pode me chamar no Facebook, que eu disponibilizo o meu WhatsApp pessoal, não tem problema nenhum. Pode me chamar no Instagram, que eu converso, não tem problema, tá? Eu tô super à disposição. Se vocês souberem de alguma mulher que queira conversar, que precise de alguma indicação, ou algo do tipo, porque tem dificuldade de engravidar, ou porque tem aborto de repetição, que tem tudo isso, eu tô à disposição mesmo. Eu abro a porta da minha casa, recebo a mulher aqui, já fiz isso, não tem problema nenhum, tá? Quero ficar mesmo disponível para isso. Eu acho que eu tenho que virar um instrumento disso hoje, eu penso, né, para ajudar alguém que eu possa ainda, nesse sentido, Com certeza. Eu vou falar né? uma coisa para você, Pri. A gente está aqui hoje não é por acaso, Não, né? não é. Não é por acaso, tá? Depois, se você quiser, eu te ajudo nessa questão aí das redes sociais. Sim, Você pode usar, né, como sim, ferramenta mesmo, né, para poder centralizar mais o contato, né? Poder divulgar, você sim. contar a sua história. E pode deixar, depois nós conversa, então. Posso te ajudar Não, nessa parte. pode, nós vamos fazer isso sim. Porque assim, e quando a gente coloca na rede social, né, Cássia, a gente expande o negócio, não fica só aqui nesse miolinho que é nosso, né? Porque aqui todo mundo E conhece o que aconteceu, mas quem tá fora, e tem um monte de gente aí sem esperança, sabe? Sem fé, sem acreditar, e a gente tem muita certeza o que é de Deus, né, gente? Alguém colocou aí que Deus não derruba não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né? Então a gente precisa. É isso. Deus é fiel, né? E a gente tem que acreditar e vai dar tudo certo. E a gente precisa dar esperança para algumas pessoas, né? Isso que eu tô falando, eu gostaria muito que a gente conseguisse atingir as pessoas que não têm esperança mais, né? E que já desistiram. Porque eu fui uma dessas pessoas e graças a todas essas amigas que eu tenho, todo esse pessoal que trabalha comigo, toda a minha família, eu consegui, não sei da onde, tirar essa esperança. Eu acho que é da fé que a gente sempre teve, cultivou em casa, que eu consegui tirar essa esperança aí e ter essa coragem para conseguir ter a Maitê.
E não pense vocês que eu não tinha medo, tá? Eu tinha muito medo. Todas as semanas. Todas as semanas da gestação eu tinha medo, mas a minha vontade de ser mãe, a minha fé em Deus e a minha coragem era maior. Eu falava toda semana, eu tô com medo, mas eu vou conseguir. Era assim, era essa frase. Toda semana eu falava com a psicóloga. Eu falava, eu tô com medo, mas eu vou conseguir. Eu consegui mais uma semana. Eu vou conseguir a próxima. E eu pensava que nem aquele Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu não bebo. Eu pensava assim, só essa semana eu tô grávida. Semana que vem eu tô de novo. E era assim, uma semana de gestação. Foi bem assim mesmo, uma por uma. Nossa, Pri, eu tô bem assim, né? A gente fica só refletindo aqui, né? O quanto que você hoje, né, vai ajudar muitas mulheres e se você continuar com esse projeto, pode ter certeza, né, que vai dar super certo, Se né? Deus quiser. O fato de eu que hoje, né, nas redes sociais, né, o meu objetivo lá em 2019, né, foi esse, né? Não é só a gente ficar ali falando, né, para as pessoas ali, né, na Não, nossa roda de amigos ou no trabalho, né? A gente trabalha numa cidade, mas não, a gente tem as redes sociais, vamos aproveitar, né, sim, para que mais pessoas tenham acesso, né? sim. E eu acho que essa sua ideia vai dar muito É, porque certo a ideia mesmo. é essa, né? A ideia é atingir a pessoa que não tá vendo isso, Cássia. Porque a pessoa que não tá vendo, na verdade, assim, ela não é só a live, ela não tá conseguindo nem visualizar. Ela entra no Facebook para ver outras coisas. Ela não tem esse pensamento, porque eu já passei por isso. E a gente nem quer ver. Quando você fala assim, que você vê a palavra maternidade, daí você não quer nem olhar, né? É, Então a gente precisa sim. atingir essas pessoas de forma informal, chegar perto, alguém que tem algum colega. Na verdade, quando eu fiz a publicação da live no Store, já duas pessoas me chamaram no particular, tá? Uma moça que tem uma nora com problema e uma outra pessoa que falou que ela mesma tá com um problema aí com a questão da gestação. E aí as duas eu já tô fazendo contato, né? Então Sim. já é E legal. olha como é importante, né? As pessoas, às vezes, né, não sabem dessas estatísticas, né? Sim, Porque o que que acontece, né? O que eu falo muito aqui no meu perfil aqui. A gente tem ainda aquela impressão que toda grávida tá plena e feliz, sim, que quando você está grávida, você está imune de problemas, né? Sejam físicos, emocionais, enfim, né? E não é isso, né? Claro que gravidez não é doença, mas a gente tem essas estatísticas, né? Que sim, pode sim ocorrer algum problema, né? E as sim, pessoas ficam com vergonha, com medo, sim, e às vezes não sabem para onde correr, né? E quando você tem pessoas que estão lá disponíveis, que não vão julgar, sim, né? Que às vezes vão entender a dor dela, né? Porque tem profissionais e profissionais hoje em dia, né? Não é todo mundo que tem esse olhar, por exemplo, né? uhum, Você foi lá, você estudou, você vai encorajar aquela pessoa, né? Porque pode, um outro profissional talvez chegue e fale, ah, mas o seu já não dá certo, né? Logo de primeira, é igual você falou, acaba com a esperança da pessoa, sim. né? Então, eu acho muito bacana essa sua ideia. Bora lá, você já tem Eu uma vou, apoiadora. eu vou dar, tá joia. Eu vou dar uma olhada até sobre as questões das estatísticas, porque agora deve ter coisas mais novas também, né, Cássia? Porque assim, faz tempo que eu não entro para pesquisar mais sobre isso, porque isso eu entrei muito quando eu descobri o meu diagnóstico, né? Eu vou dar uma olhada melhor e depois a gente faz algumas publicações também logo na sua página para falar sobre a insuficiência, porque os médicos, uma grande maioria, eles falam sobre isso com as pacientes, mas eles só acabam desconfiando quando o ultrassom apresenta alguma coisa lá na 12ª semana e às vezes já a gente já não consegue fazer a cerclagem, entendeu? E é uma coisa que fica dentro do consultório, É, né? A gente tem que fazer esse movimento de ultrapassar essas barreiras aí do é, consultório e que daí o ver, médico né? trata ou não trata porque não detecta e essa mulher perde ou não, enfim, fica ali dentro mesmo. É isso aí. É isso mesmo que acontece. Né? O conhecimento, a informação, ele liberta, né? Ele tira Sim. um peso, muitas vezes, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Dá pra gente fazer posts depois compartilhados, né? Você pode, a gente pode fazer nós duas o post, dá pra Perfeito. postar no seu perfil, no meu, que daí mais pessoas têm acesso,
Bora Perfeito. lá. Não sei que É horas, isso. né, Pri, que vamos fazer, mas a gente Fechou. faz. Eu É, porque a gente tá meio apertado de horário, mas a gente faz. Dá tudo certo. faz. Olha, eu tô olhando aqui o horário, né? A Maitê daqui a pouco já, né, já vai querer aí a mamãe dela. Pri, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Obrigada. Nossa, hoje a minha cabecinha vai ficar assim, ó, maquinando só de ideias e um olhar mais assim atento às gestantes, né, que a gente acompanha lá pelo programa Criança Feliz, enfim, as Sim. gestantes que eu encontro por aí. E eu queria que você também deixasse uma mensagem, né, para essas tentantes, principalmente, né? Sim. Por favor. Eu quero agradecer você, tá, pelo convite. Obrigada. No ano passado eu também fiz uma live, foi bem bacana, sobre a minha história, e agora de novo, né? Mas eu acho que assim, meninas, é uma coisa que eu tenho muito pra mim. A gente, se Deus colocou no coração de vocês a vontade de ser mãe, não desistam. De alguma forma, isso vai acontecer se vocês não desistirem. Então, assim, a gente precisa ter 3 coisas, né? Que é a vontade, a fé e a coragem. Mas isso vai dar certo, tá? Então, assim, se vocês têm no coração o desejo, ou algum conhecido, alguém, isso vai concretizar. Mas vocês precisam ter essas outras 3 coisas, que é a fé, a coragem e a vontade, pra gente chegar lá, tá? E nós estamos juntos no que precisar. Tô junto mesmo. Pode me ligar, pode falar comigo. Tá bom? Tô à disposição, viu, Cássia? Ai, Pri, eu agradeço, agradeço mesmo, né, essa Obrigada. parceria, né, de sempre, né, que a Sim. Pri, A que a gente gente trabalha, né? precisa, disponível. Sim. Ai, que delícia, gente. Nossa, que gostoso, Pri. A gente, né, ter esse momento com você aqui. Sim. Agradeço a todos, né, que estiveram aí, que comentaram, compartilharam aí suas histórias. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. É só a nossa primeira live, então, viu, Pri? Terão as Tá certo. próximas. O pessoal Vamos, daí a gente vai conversar. Obrigada, isso. viu? Fica com Deus, viu? Amém. Obrigada. Pessoal, Pessoal, boa tchauzinho. noite. Dá um aperto, um cheiro na Maitê aí por mim, tá Pode bom? deixar. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Boa Tchau. noite. Até Boa a noite. próxima.